vez que fui provado, meu ego afrontado, deixei o orgulho me paralisar. Me sentindo rejeitado da tua graça, fui privado de revolta e amargura, se encheu meu coração. Agora vejo e me arrependo. Não quero mais perder tempo. Quero aproveitar a chance. Tua presença não posso perder. Senhor, eu te peço perdão. É certo que não há injustiça da tua parte, Senhor. Quero ter misericórdia, assim como também tu tens de mim. Senhor, eu libero perdão. Solta as cadeias, me livra da prisão. Senhor, quero paz e comunhão. Sou membro do teu corpo, me une ao meu irmão. Senhor, Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, sua vinda é certa.
Boa noite aos irmãos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Convidar vocês a se colocar de pé nesse momento. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus. Você pode acompanhar pela Bíblia ou pelas telas aí. Mateus. Capítulo 18. Mateus, capítulo 18. A partir do versículo 23. Mateus 18. Observem aí quem estiver sem Bíblia ou estiver nos visitando hoje, para que essas pessoas consigam fazer também oração, leitura em duplas aí. Mateus 18, do 23 ao 35. Convidar o João para fazer a oração aqui inicial. Amém? Muito bem, irmãos. Foram dias em que aprendemos bastante, né? Acho que ocorreu uma motivação muito grande para cada um repensar, né, no que foi ministrado nesse nosso encontro,
no culto de recepção. Acho que recebemos testemunhos muito fortes, testemunhos que sozinhos já mostraram para todos o tamanho da glória do Senhor e o quanto Ele é capaz de fazer tudo aquilo que os homens não são capazes de fazer. Vocês me conhecem, eu trabalho com ciência, e aquilo que nós vimos ser curado, testemunho das curas que a gente ouviu aqui, realmente a ciência não é capaz de fazer. E a gente não simplesmente ouviu o testemunho, mas a gente viu as testemunhas. A gente viu que ocorreu a cura, e uma cura muito além da dependência natural, né, do mundo, mas uma cura espiritual que por si só é a grande glória do Senhor. Está muito acima daquilo que a gente enxerga, daquilo que a gente vê aqui nessa terra, pois isso aqui tudo vai passar, mas se a gente realmente estiver curado espiritualmente, estiver adequado para encontrar o Senhor, para se unir com Cristo, talvez essa seja a maior manifestação da glória de Deus, e que às vezes a gente não está nem buscando. Irmãos, eu realmente fiquei muito impressionado nesses dias, e venho nesse culto muito desejoso, né, de seguir nutrindo e dividindo com cada um de vocês tudo aquilo que a gente aprendeu e ouviu nesses últimos 2 encontros. Vamos orar juntos, Senhor. Irmãos, em nome de Jesus, peço que todos fechem seus olhos, se coloquem em posição de submissão ao Senhor Todo-Poderoso. Oremos. Pai amado, Senhor que está no céu, Tu és todo-poderoso, Senhor, santo, Criador do céu e da terra, de tudo que há, de tudo que existe, Senhor. O Senhor está além da existência, o Senhor é, Pai. E nós estamos aqui nessa caminhada, Deus, hoje aqui reunidos, pois queremos estar contigo, Pai, queremos estar no Teu reino, Senhor. Mas ainda precisamos da Tua mão, Senhor, da influência do Teu Espírito Santo nessa caminhada, Pai. Ainda carregamos, Senhor, aquele desejo pecaminoso, Senhor, do suprimento natural, Deus, do suprimento de tudo aquilo que vem procedente do mundo, Senhor. Temos ainda a vontade de ser aceito por todos aqueles que não gostam de nós, Senhor, e de Ti, Pai, que nos ama infinitamente, Senhor. Muitas vezes estamos distantes, Pai. Te pedimos proximidade, Te pedimos intimidade, Senhor, e por isso aqui todos diante de Ti pedimos perdão, Pai. Pedimos perdão a Ti pelos pecados que cometemos, e pedimos perdão a todos os irmãos e aos gentios, Senhor, que nós temos ofendido, Pai amado. Pois queremos ser, Senhor, não queremos ser como esse servo que foi relatado agora nessa passagem, Senhor. Queremos perdoar, pois o Senhor nos perdoou de pecados muito maiores, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus, e nos ajude a perdoar, pois é justamente essa liberação do perdão que vai contra a nossa natureza, Senhor. Mas estamos aqui hoje reunidos, pois desejamos sinceramente não depender dessa natureza, Senhor. Queremos depender do Teu Espírito, Pai. Estamos aqui para depender de Ti, Pai amado. Portanto, nos instrua, nos carregue nessa caminhada, Deus. Nos dê toda a força necessária, Pai, para que possamos enterrar o velho homem, Senhor. Para que possamos fazer nascer de nós um homem espiritual, Pai amado. Um homem dependente, um homem obediente antes de tudo, Pai. Estamos aqui para aprender da Tua verdade, mas não somente para conhecê-la. Estamos aqui para praticá-la, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nos auxilie e nos guarde. Conduza essa reunião pela Tua mão, em nome de Cristo Jesus. Amém. Boa noite.
noite a todos os irmãos, que continuemos em espírito de oração ainda, pedindo para o Senhor completar essa obra que iniciou em nós, amém? No silêncio do meu íntimo, sinto seu Espírito operar, sem dor, sem forçar, sem oprimir, sem agredir. Deus me convence de quão impuro ainda sou. No silêncio, no silêncio do meu íntimo, sinto seu Espírito operar, sem dor, sem forçar, sem oprimir, sem agredir. Deus me convence de quão impuro ainda sou. Me satura, Senhor, com tua vida. Como posso compreender tal fluir? Nada tenho para oferecer, a não ser uma conduta de obediência. Vontade tenho, mas por mim sou incapaz. Me satura, Senhor, com tua vida. Como posso compreender tal fluir? Nada tenho para oferecer, a não ser uma conduta de obediência. Vontade tenho, mas por mim sou incapaz. Vontade tenho, mas por mim sou incapaz. No silêncio do meu íntimo, sinto seu Espírito operar, sem impor, sem forçar, sem oprimir, sem agredir. Deus me convence de quão impuro ainda sou. Quando eu ouço tua palavra, tu revela
azorrague dentro de mim, retirar os mercenários de dentro do seu templo, que sou eu. Quando eu ouço tua palavra, tu revelas o mal que habita em mim. Eu sinto os mercenários fazendo negócios no teu templo, que sou eu. Jesus, no teu templo, que sou eu. Tua palavra é teu azorrague dentro de mim, vem retirar os mercenários de dentro do seu templo, que sou eu. Tua palavra é teu azorrague dentro de mim, vem retirar os mercenários de dentro do seu templo, que sou eu. Vem retirar os mercenários de dentro do seu templo, que sou eu. De dentro do seu templo, que sou eu. De dentro do seu templo, que sou eu. Vou chamar o grupo Nardo aqui para um louvor. Convidar os irmãos a nos abrir no Evangelho de João, no capítulo 1. João 1. Depois do Nardo, os Hebronitas, para mais um louvor também na sequência. João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ali no versículo 14, no mesmo capítulo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Boa noite, igreja. Que nesse momento desse louvor a gente venha estar clamando a Deus que Ele perdoe nossos pecados, que Ele tem um chamado para todos conosco.
Uma coisa eu te peço, ó Deus, que perdoe os meus pecados, que a cada provação que vier eu seja forte por ti, Senhor Jesus. Peço teu auxílio, és minha fortaleza,
Filipenses capítulo 2. Vamos ler juntos aqui. Capítulo 2, versículo 12. Repete comigo aí. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua vontade. Boa noite a todos os irmãos, aqueles que sentirem no coração nesse momento do louvor de ofertar, que se sintam à vontade. Amém? Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos.
Senhor, para sempre. Não me deixou ver quem eu sou antes da hora. Grato serei, Senhor, para sempre. Não me deixou ver quem eu sou antes da hora. Te louvo pela queda do ego, sinto teu governo em mim. Oh, que paz, meu Senhor, que alegria. Te louvo pela queda do ego, sinto teu governo em mim. Oh, que paz, meu Senhor, que alegria. Indescritíveis e incomparáveis são teus afetos entranháveis, pois pleno em satisfação estou, Senhor. Quão maravilhoso é sentir teu guiar, teu prover, teu suprir. Quão maravilhoso é sentir teu guiar, teu prover, teu suprir. Sou grato, Senhor, para sempre. Sou grato, Senhor, para sempre. Serei grato, Senhor, para sempre. Grato serei, Senhor, para sempre. Não me deixou ver quem eu sou antes da hora. Grato serei, Senhor, para sempre. Não me deixou ver quem eu sou antes da hora. Te louvo pela queda do ego, sinto teu governo em mim. Oh, que paz, meu Senhor, que alegria. Te louvo pela queda do ego, sinto teu governo em mim. Oh, que paz, meu Senhor, que alegria. Indescritíveis e incomparáveis são teus afetos entranháveis, pois pleno em satisfação estou, Senhor. Quão maravilhoso é sentir teu guiar, teu prover, teu suprir. Quão maravilhoso é sentir teu guiar, teu prover, teu suprir. Sou grato, Senhor, para sempre. Sou grato, Senhor, para sempre.
para sempre. Amém. Podemos sentar, irmãos. Amém. Daqui a pouquinho a gente começa a chamar o pessoal aí que tem experiências com o Senhor aí, né? Alguns já deram nome, outros ainda não, porque não sabe. Quarta-feira, quarta da bênção às 14 horas, já está ocorrendo aqui. Já há alguns meses, né? Passado de ano já. Esse atendimento que é feito aqui na igreja toda quarta a partir das 14 horas. Esse trabalho é voltado para ajudar a população cachoeirense, ou até mesmo fora de Cachoeira, né? Todos nós temos pessoas que nós sabemos que estão passando por algum problema e nós podemos indicar essas pessoas para vir para cá. Eu sei que boa parte dos irmãos aqui da igreja já tem nos ajudado e tem divulgado esse trabalho, amém? E esse trabalho está crescendo. Cada semana que passa, está uma média de 40, 50 pessoas sendo atendidas aqui à tarde, né? E nós pedimos para os irmãos continuar, divulga lá, pega lá no grupo da igreja aquele vídeo que foi feito ali com o endereço, com as divulgações, coloca na tua rede social, põe em Facebook, põe em Instagram, faz a tua propaganda, convida as pessoas. Tem pessoas nessa cidade aqui que estão encerradas já dentro de casa e elas não saem mais. Elas já estão desacreditadas pela família, porque a família já tentou de tudo. E eu tive a oportunidade de ir na casa de uma pessoa, não sei quanto tempo faz, acho uns 2 anos atrás. E quando tu olha o quadro emocional de uma pessoa que está com depressão, que está com pânico, que está com esquizofrenia, você pensa, isso aqui não vai sair daqui, né? A pessoa não tem como sair dali. E hoje a gente vê essa pessoa liberta, né? Voltando à vida ativa, social, trabalhando, convivendo, vindo aqui. E aí a gente vê o poder que Deus tem de fazer qualquer coisa. Deus tem poder de fazer qualquer coisa, na vida de qualquer um. Não existe caso perdido para Jesus. Mas a igreja tem essa responsabilidade. O ministério aqui, né, através da direção do Senhor, estabeleceu esse serviço, que é um serviço de evangelismo muito bom. A pessoa chega aqui, não importa de qual igreja ela é, se ela é católica, se ela é espírita, se ela frequenta uma busca espiritual, não importa. Nós recebemos todas as pessoas aqui. A porta abre ali a partir da 1h30 e às vezes nós passamos das 16 horas aqui nesse atendimento, conversando com pessoas, orando por elas, ministrando batismo. Se elas aceitarem, elas passam a porta ali, já se batiza ali, amém? Então a gente faz esse rogo aqui todo domingo, né? Para que os irmãos se animem. Muitas coisas Deus tem feito através desse trabalho aqui, amém? Tem pessoas que estão sentadas aqui hoje, que vieram através há meses atrás desse trabalho aí, amém? Quarta-feira, às 20 horas, nós vamos ter a reunião de lideranças aqui, amém? Entrada pela Davi Barcelos aqui, início da reunião às 20 horas. É aberto para qualquer membro aí da igreja, todos aqueles que quiserem participar podem vir. Mas os líderes de grupo familiar seria indicado eles estarem aqui, que não é nada obrigado. Você vem se você quiser. Mas fica o convite direcionado para você, que você cuida de pessoas na tua casa, tu faz grupo familiar. Deus colocou pessoas lá na tua mão e essas reuniões são para auxiliar os irmãos. Amém? Eu quero chamar aqui a Reni Maria, primeiro testemunho, pode estar passando. Mick Make, por favor, o primeiro testemunho. Ela já pode estar compartilhando aqui. Boa noite. Eu quero pedir desculpa a todos, que eu não estava preparada. Eu vinha vindo para cá, faz tempo que eu disse que eu vou dar. Falei para o Júnior, para a Rosane, eu ia dar o meu testemunho da minha graça que eu alcancei, que foi a cura do meu filho.
E eu prometi que eu vinha na igreja para dar o meu testemunho para todos verem a força e o poder que o nosso Senhor tem junto com nós, que nada é difícil para Ele. O meu filho foi operado, ele sentiu uma dor, foi fazer os exames, um câncer maligno. O médico tinha que operar depressa, operou. Ele ficou 1 mês operado, sem colocar a bolsa, que eles colocam aquela bolsinha. Não deu nada certo. Com uma sonda, e ele vomitando, e ele não deu certo. Teve que fazer, depois de 1 mês, uma outra cirurgia para colocar a bolsa de vasectomia, aquela que eles colocam. Fez outra cirurgia, colocou a bolsa. Isso já fez 1 ano, agora em janeiro que aconteceu isso aí. Aí ele teve que fazer outra cirurgia para colocar a bolsa, para resolver o intestino, para ver se funcionava. Ele nunca disse, ele nunca desanimou, ele doente ali em cima daquela cama, mas ele nunca se queixou, ele sempre tinha aquela força, aquela fé, e Jesus ali provendo junto. Os irmãos aqui da igreja iam no quarto, iam visitar ele, a gente vinha a orar, pedir, implorar. Aí fez a 2ª cirurgia, colocou a bolsa. Daí, mais ou menos 1 semana, ele foi para casa. Ficou bem, caminhava, já estava se alimentando. Os rins pararam, não funcionou por causa da bolsa, teve que fazer outra cirurgia para tirar a bolsa novamente, porque os rins dele pararam totalmente e não funcionava. Ele ficou 1 mês usando flarda no hospital, ele pesava 30 e poucos quilos, ele foi para isso. Ele não parava em pé, para ele ir no banheiro, a esposa dele tinha que levar segurando ele desmaiava, ele não tinha força. E hoje... Aí o meu filho fez aquela cirurgia, ficou 1 mês sem tomar nem meio copo de água, com 2 catéteres, um para hemodiálise 4 horas por dia, outro para se alimentar por sonda, um alimentozinho líquido por uma sonda, usando flarda que nem criança. Eu cuidava ele de dia, a esposa dele cuidava de noite. E nós nunca perdemos a fé. Um dia eu vi o meu filho tão ruim, depois de 1 mês a ele assim, que eu disse assim, meu Jesus, me pus de joelho, meu Jesus, vai levar o meu filho embora? Então abraça o meu filho e leva. E se vai deixar o meu filho, toca nele, meu Jesus, que eu sei que basta um toque seu para o meu filho estar curado. E hoje, o meu filho está curado, o meu filho está com 53 quilos, o meu filho está comendo de tudo, o meu filho está em casa, está andando, está pescando, está aqui na igreja, está ali na igreja o meu filho curado, para Jesus ver. Então eu quero dizer para todos os irmãos, desculpem a minha expressão, porque eu não sou muito acostumada, nunca dei um testemunho, não sou acostumada, mas é uma realidade, é a verdade, e aonde a gente está falando a verdade, o Jesus está aqui me olhando, está vendo que eu estou agradecendo a cura do meu filho. O meu filho come churrasco, o meu filho faz churrasco, o meu filho passeia, o meu filho está pescando, vai lá para a barragem pescar, está com 53 quilos agora. Então eu digo a todos, o meu filho está curado, porque Jesus curou o meu filho. Eu quero só dizer uma coisa a todos que estão me ouvindo. Ninguém percam a fé através de uma doença que um médico diz, ele não tem volta, não tem cura, é um câncer maligno, ele não vai se salvar. Não, Jesus provê tudo. Jesus, para ele não existe. Jesus não existe nenhum obstáculo que ele não esteja junto com nós. Foi Jesus, não foi médico, não foi remédio. Sim, pelas mãos de Jesus o meu filho está curado. Obrigado e boa noite para todos. Muito obrigada. Amém. Esses morais aí são duros na queda, né? Amém. Quero chamar a irmã Genine para compartilhar hoje também. Depois a Maria Melo pode estar passando. É tu mesmo. Amém. Vamos ver o que o Senhor operou aí nesse final de semana ou nos outros, aquilo que Deus dirigiu os irmãos aí. Amém. Deus abençoe, irmãos. Levei um susto até. Vou compartilhar com vocês assim, então, um pouquinho das coisas que a gente ouve, né, dos irmãos, assim, em relação a aquilo que a gente ouviu nesse final de semana.
Eu vejo assim que há na igreja e muitas famílias, principalmente assim de todas as dificuldades que a gente sabe que tem, a dificuldade financeira. O relato assim daqueles irmãos que são mais próximos, né, assim de mim, eles vêm, né, e comentam assim que a coisa está ficando muito feia. E como foi dito ontem, né, a gente tem material para todas as coisas, né, e também não é diferente comigo. O Senhor tem me apertado assim em tudo que Ele tem trabalhado na vida, né, na vida de todos nós. Eu tive uma situação assim na minha vida que eu fiquei com um prato a menos na mesa. E para mim aquilo me gerou assim muita tribulação. Aquele prato a menos da mesa me gerou assim tribulação em praticamente todas as áreas e também na área financeira. Gerou problema emocional, gerou problema com o filho, gerou uma queda, né, na nossa qualidade de vida por causa do financeiro, né, porque apertou tudo. E aquele prato a menos na mesa me doeu muito por muito tempo e me gerou muita amargura. E a gente sabe que a amargura, ela corta as bênçãos, né, de Deus. Tanto é que eu creio que a mensagem sobre perdão e amargura, sim, é o que mais tem, né, na igreja. Se a gente for buscar na TV Menorá, ali aparecem infinitos vídeos sobre isso. E também não é diferente comigo. E tudo isso que me aconteceu, né, muitas coisas ruins, assim, uma atrás da outra, foram alguns anos assim bem difíceis de eu compartilhar com os irmãos. Eles chegaram a dizer assim, meu Deus do céu, mas o que Deus está fazendo contigo? E que deu quase ter pena de mim mesma. Teve um dia que uma irmã disse assim, mas não tem mais nada o que te acontecer. Eu já saí quase chorando, dizendo, é mesmo, né? Que Deus não me larga de mão, né? Uma coisa ruim atrás da outra, eu estava quase com pena de mim. Mas a gente sabe que não é injustiça da parte de Deus, né? A gente ouve isso o tempo todo e eu não sou coitada, né? A gente sabe que Deus é muito justo e Ele trabalha onde tem que trabalhar. E às vezes eu me queixava também dessa parte financeira. Meu Deus do céu, se eu ficar doente, eu não pago a conta de água e luz. Se eu não puder trabalhar e me cortarem o salário, porque é totalmente, né? A minha casa depende totalmente do meu braço hoje. E eu nunca trabalhei tanto como ano passado, eu nunca ganhei tão bem como ano passado. Eu ganhei muito dinheiro ano passado e eu não tinha nada. De chegar ao ponto assim de estragar 5 eletrodomésticos na mesma semana. De eu passar com o carro assim, quebrando o tempo inteiro. E não tinha dinheiro que chegasse. E eu ouvi as irmãs vindo se queixar para mim e o Senhor só me trazia assim, Jó, quando teve problemas, Deus mandou ele orar pelos amigos dele. E daí as irmãs, está tão difícil o financeiro, meu Deus, não tenho que chegue, né? Eu também ganho bem e não tenho que chegue, e acontece isso, acontece aquilo. E Deus dizia, ora por ela, para de orar pelo teu financeiro. Ora pela tua irmã, porque eu curei Jó quando ele orava pelos outros. Não era por ele mesmo, né? E eu sempre trago essa palavra. E como o ministério disse, né, nesse final de semana todo, a gente tem um material para todas as coisas. A gente tem um material ali, por exemplo, Seja Próspero. Eu estou falando na área financeira, mas tem todas as áreas. E eu li muito eles, irmãos. E a primeira vez que eu li ele, já faz tempo, eu descobri que o meu dízimo não era do líquido, era do bruto. Já foi falado aqui. E eu lembro que eu compartilhei com uma irmã que tem o mesmo contra-cheque meu do Estado, porque o nosso bruto é lá em cima, é muito alto. E o nosso líquido é quase a metade do bruto. E eu lembro que ela disse, eu não acredito, está escrito isso, Foi com uma dor que eu comecei a dizimar daquele bruto, porque eu dizimava quase o dobro do que eu ganhava, na verdade, né? Mas foi. Né? A gente tem o dízimo em dia, sempre. É uma coisa assim que os irmãos, quando a gente fala da parte financeira, a primeira coisa que dizem, está dizimando? Sim, sou dizimista fiel. Mas e por que Deus não está te abençoando? Porque tem uma sujeirinha no meu coração que eu não consigo tirar, que é uma amargura muito grande. Pelo que Deus fez na minha vida. Eu tenho uma amargura com Deus. Com pessoas também, né? A gente não pode ser hipócrita, mas principalmente com Deus. Eu não achei que Ele foi injusto, mas eu achei que Ele foi duro demais. Teve um dia que eu estava tão quebrada, irmãos, tão quebrada,
que eu entrei no meu carro lá no meu trabalho, eu só queria ir para casa chorar. Quando eu liguei o carro, o alarme começou a disparar e vieram os meus colegas, né, homens, e um tira um fio daqui, um tira um fio daqui, e ele corre para a elétrica porque não dá. Eu passei nessa rua, vim lá de baixo, passei nessa rua aqui com o carro, o alarme, e eu já queria me enfiar num buraco e todo mundo me olhar, e o alarme a mil. Eu fui até a elétrica com aquele carro gritando, eu digo, Deus, eu já estava quebrada, eu achei assim que era o cúmulo para aquele dia. E daí quando eu cheguei na elétrica com aquele carro a mil gritando, né, tava passando uns guris do colégio, e eu desci do carro e disse assim, vocês querem um carro para vocês? Eu dei a chave para eles, me dá, tia, me dá. E eu me sentei e o eletricista começou a rir, né? E ele não precisa nem me dizer o que tem, né? Porque tu já chegou aqui anunciando. Porque a gente pensa, né, que já está assim, que não suporta mais aquilo. E geralmente é assim, quando o dia é mau, que a gente pensa que não vai mais ter força, né, para suportar aquilo, acontece uma coisa pior ainda, que daí vem para quebrar a gente de vez, né? Mas o que eu quero dizer com tudo isso, irmãos? A gente vem aqui na frente, fala da TV Menorá, as gurias da livraria que vêm e falam dos livros, e a gente tem uma repulsa muito grande por isso. Eu tenho certeza que quando a Adriane vem aqui falar dos livros, ela já vem, meu Deus, porque ela está resistindo, porque o público está resistente. Porque a gente sabe que o público é resistente. Quando vem falar da TV Menorá, é a mesma coisa. A gente vem falar, mas sabe que há uma resistência em quem está ouvindo. E a gente acaba resistindo também. Com medo da rejeição de vocês. A gente tem medo, né, de ser rejeitado, a gente sabe que é a rejeição. Mas para todos esses problemas, se eu estou em pé aqui, se eu não desistir de dizimar ainda, mesmo tendo dificuldades financeiras, se eu suportei o ano passado, que eu nunca trabalhei tanto na minha vida, eu nunca tive uma carga horária como eu tive o ano passado. E pelo que eu vi, esse ano vai ser igual. De chegar de dezembro, assim, só querer desmaiar. Se eu estou suportando tudo isso, é por causa da mesa. Não é propaganda, irmãos. Como o irmão sempre diz, a igreja não fica rica quando vende um livro. Quando tem uma assinatura da TV Menorá. Ontem no encontro, uma irmã muito humilde, ela me disse assim, ela não tem cartão de crédito mais, e ela queria fazer assinatura. Mas enquanto ela não conseguia resolver o problema do cartão de crédito, eu emprestei a minha senha da minha TV, porque ela faz parte do meu grupo e eu queria que ela se alimentasse. Porque lá na casa dela, ela não coloca nada que é do mundo na TV. E ela se sentiu muito mal por estar com a minha senha, só que eu tinha esquecido que eu tinha emprestado para ela. Nunca mais tinha me lembrado. E ela acabou não acessando por ficar muito mal. E ontem ela veio com dinheiro e disse assim, tu não faz um Pix para mim, eu te dou em dinheiro e eu assino o ano todo. E aquilo me deixou muito feliz, porque eu vi que Deus tocou muito forte no coração dela, e eu fiz o meu Pix com o meu dinheiro, né, porque ela não tinha como pagar por cartão de crédito. E depois ela me deu o dinheiro vivo na mão, e a alegria dela. E ela me mandou um áudio ontem falando de outras coisas, e eu ouvi a voz do Sérgio atrás. Ela estava ouvindo uma mensagem da TV Menorá. E é um material que, para mim, como a irmã disse ontem da TV Menorá, financeiro, quando está muito apertado, eu digo, Deus, eu estou errando, eu sei que é amargura, eu não vou lá como ganhar dinheiro na busca da TV Menorá, eu vou colocar como eu me livro da amargura, né? Porque é um problema que tranca a parte financeira. Então, é um material que me ajudou muito. Como o Luciano disse, tem muita gente nova aqui. Passa ali na livraria. Vê, conhece o material, se não pode comprar, pede emprestado. Nós que somos os veteranos, né, como a irmã disse ontem, nós temos muito material, a gente pode emprestar para quem não pode comprar por enquanto. Mas se alimenta dessa palavra, porque ela ajuda vocês em qualquer área. Tem para o financeiro, tem para a dificuldade em criar filhos. A gente vê que tem muitas crianças hoje na igreja, tem muitas mães que estão muito esgotadas e cansadas. Eu sou professora, eu sei o que acontece nas casas. As mães não estão mais suportando seus filhos. E no sentido é de dar suporte, não é de suportar porque eles incomodam. Porque as crianças hoje em dia vêm com uma carga demoníaca muito maior do que era antes. Uma carga familiar e espiritual muito mais pesada do que era antes.
Não adianta os pais antigos dizer, mas eu tive 12 filhos, eu suportei. Como é que uma mãe não aguenta um nenê? É muito diferente, irmãos. A gente sabe que o mundo espiritual está muito mais perverso e severo. E o diabo está com muita pressa. O quanto ele puder atrapalhar as famílias, esgotar essas mães para que elas venham desistir dos seus filhos, é isso que eles vão fazer. E tem material para isso também na livraria. Amém? Então eu quero encorajar os irmãos. Peça um livro emprestado para aquele que é o líder do teu grupo familiar. Se tu gostar, depois tu adquire. É muito importante a gente se alimentar nas horas de qualquer tipo de tribulação. Porque se eu estou aqui em pé hoje, irmãos, é por causa do material. Amém? Deus abençoe. Boa noite, igreja. Hoje ele me pegou de surpresa mesmo. Amém. Eu teria muitos testemunhos para dar, irmãos, do ano passado para cá, né? Mas como eu não estava esperando ali, eu disse, Senhor, o que tu quer que eu fale? Então, assim, eu vou dar um testemunho que para mim foi enorme aos meus olhos e eu tenho certeza que aos olhos de Deus. Então, ali em Lucas, no 11:9, não precisam ler, é bem pequenininho que eu vou falar. Por isso vós digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Pois tudo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Ontem, eu tinha uns compromissos ontem, né? E aí nas premissas eu disse, Senhor, tu já me deu uma bênção em janeiro, né? Que a minha filha fez uma cirurgia, uma outra cirurgia na coluna em Santa Maria. E era uma cirurgia bem complicada, porque era da coluna, mas ia fazer no pescoço dela. E ela estava com medo, né? E ela, como muito resistente ao Senhor, né? Eu disse, não, eu só vou orar. E eu sempre, quando eu saio, eu já tenho uma bolsinha, que ali é onde eu guardo a alimentação espiritual do Senhor. Eu sempre digo, Senhor, tu venha me usar. E já da outra vez que ela se operou, Deus me usou muito naquele hospital em Santa Maria, né? E desta vez, né, o médico tinha dito assim, eu vou te dar um alimento para ela tomar depois, porque ela vai ficar mais ou menos uns 20 dias só líquido. É uma cirurgia rápida, mas como toda cirurgia é de risco, porque a medula dela comprimiu, devido a um tomo que ela caiu daquela outra cirurgia que ela fez, né? Mas eu creio que vai dar tudo certo. Então, nós já tínhamos preparado, deixado tudo pronto para, na volta, ela tomar esses líquidos e tal, né? E a cirurgia dela, ela ia ficar no hospital na base de 2 ou 3 dias. E aí eu fui com ela lá, fiquei lá com ela em Santa Maria. E quando ela entrou na sala de cirurgia, ela tremia, né? As mães, eu estou com medo. Eu disse, não fica com medo, porque eu estava em paz, irmãos, porque eu já tinha entregado para o Senhor, né? E eu ainda disse, Senhor, se é necessário essa cirurgia para te quebrar ela agora de vez, porque a vida toda eu orei errado e as mães oram errado, né? A gente ora para que Deus guarde os filhos, para que cuide deles, né? Mas não é essa oração que o Senhor quer. A gente que conhece a palavra, a gente sabe que Deus dá os filhos para a gente cuidar e num certo momento depois é com Ele. E se é com Ele, não adianta, né? E aí eu comecei a orar diferente, né? Através do meu irmão Marcos, né? Que é pastor em Ouro Fino. Ele sempre dizia, mana, tu ora sempre errado. Tu ora para Deus te mandar para missão numa praia, Ele vai te mandar para o fim do mundo, né? E eu sempre orava, né? Que se Deus quisesse que me botar para ir para a missão, que eu estava disponível, mas que Ele me botasse na praia. E aí o meu irmão dizia, Ele nunca vai te botar na praia, Ele vai te botar no deserto. E aí uma vez eu falei da minha filha para eles, mana, tu tá orando errado. Ora para Deus fazer de uma vez, para doer menos, porque aí vai doer mais rápido, né? E vai passar. E aí nesse dia lá, agora esse mês de janeiro, né? Eu orei para o Senhor lá na hora que ela entrou, e disse, Senhor, mesmo que doa em mim, que tu faça o que tem que ser feito nessa sala, mas que ela te enxergue.
Não talvez do jeito que eu queira, mas do jeito que tu queira. E assim, irmãos, resumo assim, porque é bem longo, né? A cirurgia dela ia demorar umas 6 horas, demorou 4 horas. Foi bem rápido. E naquelas 4 horas o Senhor me usou naquele malvado corredor, que eu digo malvado corredor, porque eu já tive várias vezes nele, né? No corredor da UTI, né? E ali o Senhor me usou para mim deixar oração nas cadeiras, para mim... Porque é um povaréu, né, irmãos? Não é que nem cachoeira. Lá é 50, 60 pessoas esperando seus familiares, né? Nas cirurgias. E aí eu desci uma hora para tomar um cafezinho no hospital e tinha uma menina muito mal, mas muito mal. Ela chorava desesperadamente, né? E eu disse, Senhor, o que que tu quer, né? E aí do nada ela olhou para mim e perguntou o que eu estava fazendo ali. Aí eu expliquei. Eu disse, tá aí tu. Ela disse, eu estou aqui porque eu estou com a minha irmã com 23 anos, um câncer terminal. Aí a minha mãe ontem abaixou com AVC e o médico disse, não tem volta. E eu sou depressiva, e os meus remédios são trancados num cofre da família, e eu só posso tomar quando eles me liberam. E eu disse, agora, Senhor? Aí o Senhor mandou fazer a oração do novo nascimento, dar o CD livre da depressão, dar o livro da injustiça da parte de Deus, que eu não tinha, né? Mas eu tinha as orações, né? E ali Deus fez a obra. Então, quando eu retornei para cima lá no hospital, o médico mandou me chamar e disse, olha, tua filha está na sala de recuperação, tu pode ir lá ver ela. Eu cheguei lá, minha filha já estava comendo, feliz da vida, super alegre. A cirurgia foi um sucesso. No outro dia nós viemos embora. E aí ela disse assim, mãe, eu fiquei tão nervosa, que eu agradeci pela oportunidade que aquele lá de cima me deu. E eu, aquilo ali, irmãos, aquilo ali para mim já foi uma grande coisa. Porque até então ela nunca falou de Jesus Cristo, de Deus, ou daquele lá, né? Então eu vi que ali Deus fez uma obra nela e em mim. Porque Deus precisava me usar naquele lugar. E eu fui bem usada, irmãos. E teve coisas assim, ó, pessoas que eu dei, no momento de sofrimento, chorando ali. E que o momento que eu virei as costas, eles largaram no outro banco. Mas eu deixei, eu dei, amém? A pessoa não quis, amém. E ontem, aí meu marido disse, vamos lá botar a gasolina na moto, vamos dar uma voltinha. Eu disse, tá, mas aonde tu vai dar a volta? Não, é aqui, só vamos dar uma voltinha. E eu saí, irmãos, aí é que tá, eu digo assim, ó, tem sido falado muito nesses últimos dias sobre a gente estar preparado, sobre a gente estar revestido. Eu não vou em lugar nenhum sem a minha bolsa. A não ser aqui na igreja, porque aqui todo mundo tem. Se eu precisar, eu vou ali, peço oração, o irmão me dá. E aí, ontem, eles comeram só uma voltinha, né? Eu saí sem nada. Quando eu vi, nós estávamos lá em Candelária. E eu disse, tá, mas e agora? Se dá uma coisa em mim, nenhum documento eu não tenho aqui. Já fiquei irada, né? Fiquei muito brava, assim, eu comigo, né? Agora, se Deus livre, né? Se aparece alguém, eu não posso nem fazer uma oração. Aí ele parou num posto lá, disse, vamos, já era meio, nós saímos 11h30 de casa, irmão, só para botar gasolina. E nem comida eu tinha feito. Disse, vamos comer um pastel ali naquele posto. E chegamos ali, não tinha os pastéis, né? E aí tinha 2 rapazes de bicicleta, né? Que eram... agora não lembro o nome do lugar, mas eu sei que é um lugar bem longe, não é daqui. Da onde que é o lugar, Jonas? Da Argentina, não, mas tem lá da Patagônia. E era um rapaz bem novinho, irmãos. E eu olhei para aquele rapaz de bicicleta comendo uma banana ali, sabe? E aquilo assim me ferveu o coração, de braba, porque eu não tinha o material para dar. E com ele tinha um outro mais velho. E aí o Jonas indagou deles, falaram que iam passear, que deixaram tudo para trás e tal, né? Aí o Jonas perguntou, tá, mas logo vocês vão retornar para o país? Eu disse, não, nós vamos indo, daqui a uns 2 anos a gente retorna. Disse, meu Deus, e a mãe dessas pessoas aí? O desespero da família, né? Aí eu não tinha nada, subimos na moto e Jonas, nós vamos ter que dar jeito, tem que fazer oração para eles. Tu me tirou de casa sem nenhum material, nada, o que eu vou passar agora? E aí nós fomos mais adiante, irmãos, e o Senhor me dá essa oportunidade de eu chegar lá, comer, voltar, e eles estão no mesmo lugar. Eu não vou embora sem eu fazer oração com eles. Aí chegamos lá, a gente tem um hábito, graças a Deus, né, irmãos? De todo lugar, seja onde for, restaurante que for, a gente vai comer ou vai sentar, a gente ora junto. E aí a gente chegou no restaurante, a gente orou ali, né?
agradecendo o alimento. E eu disse, aí, Senhor, me dá essa chance, né? E que o meu marido abra a boca e ore com ele, né? Porque são 2 homens, né? Aí foi uma benção, irmãos, porque aí na volta a gente orou com eles, eles aceitaram a oração, né? O Jonas ainda deu um troquinho para eles se alimentarem, né? Mas o que eu quero dizer com isso para os irmãos? A gente tem que estar preparado, porque, como diz a irmã ontem no testemunho, né? Vai vir muita gente nova e a gente tem que estar preparado, entendeu? Ontem eu fiquei com vergonha, eu fiquei constrangida, porque a minha malinha não estava comigo e eu fiquei inquieta, porque eu precisava dela. E aí o Senhor me mostrou que eu estou sempre com a minha malinha, né? Mas eu tenho que estar mais que com a minha malinha, eu tenho que estar com o malão preparado, porque se a hora que Deus me recolher, se eu não estiver preparado espiritualmente, eu vou ficar, sei lá para onde que Ele vai me levar, né? Eu queria ficar com Ele, mas vai se saber, né, irmãos? Então eu vejo assim, ó, que é o momento, a gente não brinca. Hoje eu estava compartilhando com uma irmã, entre crer e não crer, eu prefiro crer, porque se eu crer e não for acontecer o que a gente está aprendendo aqui e o que Deus está falando, o sofrimento vai ser menor do que eu não crer e me esborrachar. Então, o que eu tenho para dizer para os irmãos, assim, ó, que o momento não é mais de brincar. Deus já disse sim e não, ponto. Não tem nada no meio do sim e não. É o Espírito Santo e eu. É o Espírito Santo e vocês. Não tem meio termo. Não está na hora da gente estar brincando. Ah, porque é meu parente, eu não posso falar. Ah, porque é minha vida. Não. É sim e não. E eu até sou muito julgada em casa, né? Porque eles me dizem que eu sou pedra, que eu sou uma pedra. Sou, porque Deus diz que é sim e não. Não tem meio termo. Eu não vou passar a mão porque é um parente meu. Está errado, está errado. Eu quantas vezes sou exortada por irmãos que eu vou pedir conselhos, irmã, tu está errada. Eu, amém, tem que aceitar. Né? E é Deus que está mandando ele falar para mim. Né? Então eu deixo esse recado para os irmãos. Como a irmã falou da livraria, né? Eu só não tinha um livro, né, irmão? E aí eu ouvi de um irmão dizer assim para mim, ó. Ah, às vezes a gente não se consagra por causa do outro irmão. Tá, mas a consagração é que nem a salvação individual, né? É problema dele, se ele não quer, né? E aí eu fui olhar na minha livraria, era o único que não tinha. E aí eu vim aqui correndo e não tinha mais o livro. Eu disse para as gurias, tem que ter bastante esse livro aí. E aí eu comprei para botar na minha livraria. Então o momento agora o que é? Consagração, igreja, Jesus, família e trabalho. O resto é resto. Amém? Deus abençoe. Amém. Convidar os irmãos a nos colocar de pé, que nós temos participado da Santa Ceia do Senhor. Vou convidar o irmão Beto Carvalho, por favor, passar aqui para orar aqui e consagrar esse momento. E o Júnior e a Rosana para o louvor aqui da Santa Ceia. Amém, irmãos? Ao final aqui, após o término do culto, as pessoas que quiserem uma oração individual podem se posicionar aqui numa fila aqui no centro, aqui que os diáconos vão estar organizando para você receber uma oração antes de você ir embora para sua casa, amém? Amém, igreja. Vamos abrir a palavra em 1 Coríntios. Primeira Coríntios 11. O Senhor está falando muito com nós. Eu até pensei que ia ser chamado antes, quando o irmão falou que foi dado o nome, né? Daí eu disse para a Janine, eu dei o teu nome. E ela disse, eu dei o teu. Mas só a Janine foi chamada. Porque os louvores, irmãos, os louvores falam muito com a gente. Eu não sei se vocês prestaram atenção na sequência dos louvores. Eles foram fazendo uma sequência onde o Senhor vem colocando o azorrague, vem nos limpando, vem nos tratando, Ele vem nos colocando à prova, nos chamando para o reino. E depois Ele disse assim, que é muito bom
que Ele não nos deixa ver antes da hora, né? Então, em 1 Coríntios 11, no versículo 23, vamos repetir? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém? Se o irmão sentir de colocar a mão no coração, sentir de ficar na presença do Senhor agora neste momento, vamos pedir que o Senhor agora Ele venha e renove o nosso coração, que Ele faça nós ter um coração compungido e contrito, um coração inabalável, assim como Davi, que Ele venha operar grandemente para que possamos ter a nossa mente renovada, para que a gente possa sentir o Senhor neste momento, para que a gente possa relembrar, como foi dito, tudo aquilo que Ele sofreu por nós, todo o preço que Ele pagou, o preço de sangue, sangue e água, que é vida e espírito, que saiu do nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos nesse momento, irmãos, sentir que o Cristo está vivo dentro de nós. Alguém tem dúvida disso? Que o Senhor vive dentro de nós, que a palavra dEle é viva e eficaz, que a palavra dEle vai se cumprir nas nossas vidas, que tudo que Ele tem para nós vai ser consagrado, vai ser efetuado. Grandioso eterno Deus, ainda na Tua presença, Senhor, eu quero pedir que agora, Senhor, Tu rompa o céu, Senhor, que Tu abra, Senhor, o céu neste lugar aqui, Senhor, e desça, Senhor, com os Teus anjos, com os Teus anjos ministradores de peleja, com os Teus anjos ministradores de cura, Senhor, e venha, Senhor, passear nesse lugar aqui, Senhor, venha acolher as orações dos meus irmãos, porque sabemos, Senhor, que está escrito na Tua palavra que Tu veio para os doentes e não para os sãos, e nós carecemos de cura, Senhor, nós carecemos, Senhor, das Tuas maravilhas, Senhor. Vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito, neste lugar Tu és bem-vindo, Senhor. Opera grandemente agora, Senhor, retirando, Senhor, de dentro de nós, Senhor, este espírito do medo, Senhor, este espírito da ansiedade, Pai. Retira, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que não confessa Jesus, que ainda habita dentro de nós, Senhor. Rompe com as muralhas, Senhor, da nossa mente, Senhor. Quebra os cadeados, Senhor, quebra todas as barreiras, Senhor. Sabemos, Senhor, que Tu já nos livraste do jugo do pecado, Senhor. Santo és Tu, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque eu sei que Tu nos ouves, Senhor. Que a oração em união, Senhor, sobe aos céus com uma força bem maior. E eu oro aqui, Senhor, por esta igreja, Senhor. Eu oro pelos meus irmãos, eu peço perdão, Senhor. Perdão, Senhor, se ainda, Senhor, não estamos conforme a Tua vontade, Senhor. Grande, eterno Deus, poderoso és Tu, Senhor. Tu, Senhor, com uma palavra criou tudo, Senhor. Assim como o centurião disse: manda uma palavra e o meu servo será curado, Senhor. Manda uma palavra que a Tua igreja será curada, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu clamo a Ti, Senhor, por este momento, Senhor.
santo, santo, santo és tu, Senhor Jesus, poderoso, Rei dos reis, Senhor das glórias. Opera grandemente na vida dos meus irmãos. Eu te peço, Senhor, que neste momento agora, Senhor, com as nossas mãos estendidas agora aqui para esse pão e este suco, Senhor, nós consagramos a Ti, para que lembramos, Senhor, todo o Teu sofrimento, Senhor, porque Tu na cruz disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E nós aqui te pedimos perdão, Senhor, por tudo, Senhor, que Tu tem feito. Nós fizemos de erro para Ti, Senhor. Consagramos este pão e este suco para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Soberana sobre o homem, a mulher casada é ligada ao marido enquanto ele vive. Se o marido morrer, livre estará da lei conjugal. Eu, Senhor, na cruz te dei vitória. Viúva ficou, livre ficou, assim que creu comigo casou. E por isso já te encontrei, e em meus braços estás. Te santificarei, te purificarei com a lavagem da água pela minha palavra. A lei é soberana sobre o homem, a mulher casada é ligada ao marido enquanto ele vive. Se o marido morrer, livre estará da lei conjugal. Eu, Senhor, da cruz te dei vitória. Viúva ficou, livre ficou, assim que creu comigo casou. E por isso já te encontrei, e em meus braços estás. Te santificarei, te purificarei com a lavagem da água pela minha palavra.
Senhor falou por meio dos profetas. Não é tempo de preocupar-se com suas próprias coisas, nem de habitar em casas apaineladas. Enquanto minha casa permanece em ruínas, olhe o vosso passado. Semearam muito e não colheram, comem, mas estão famintos, vestem-se, mas estão despidos. O dinheiro ganho desaparece. Abandonem suas vontades, suba um monte, edificai a casa dela, me agradarei, diz o Senhor dos Exércitos. Abandonem suas vontades, suba um monte, edificai a casa dela, me agradarei, diz o Senhor dos Exércitos. Abandonem suas vontades, suba um monte, edificai a casa dela, me agradarei, diz o Senhor dos Exércitos. Sou santificado em Cristo Jesus, sou membro do seu corpo. Sou santificado em Cristo Jesus, sou membro do seu corpo. Mas a magia da mentira me escraviza, me bloqueia, ministrando que especial sou. Leva-me a contemplar-me, isso tem sido a minha grande ofensa contra ti, Senhor.
Amém, irmãos. Vamos colocar de pé uns minutinhos só para nós agradecer. Chamar o irmão Décio para fazer oração. Uma pergunta aqui. Alguém está nos visitando pela primeira vez numa reunião como essa? Ergue a tua mão um pouquinho para cima, que nós temos uma pessoa aqui na frente. Vai chegar uma pessoa até você para te dar um presente. Mais alguém está nos visitando pela primeira vez hoje aqui? Pode erguer a tua mão e esperar um pouquinho até uma pessoa chegar até você aí, para você ganhar um presente aí da Editora Vento Sul. Sejam bem-vindos todos, que Deus abençoe. O irmão Pedro Santiago pediu para dar um aviso aqui que há vagas ainda no ônibus para o micro-regional de Novo Hamburgo do dia 22. Amém? Quem quiser garantir o seu lugar, fala com ele até o final do culto ali. Após o término aqui, quem quiser uma oração pode estar se dirigindo para a fila central aqui. Deus abençoe. Amém, irmãos. Vamos então estarmos agradecendo ao Senhor por mais esse momento de comunhão, em que a sua igreja esteve reunida, e grandes coisas o Senhor fez nesse lugar, como sempre Ele tem feito. Vamos fechar nossos olhos, inclinar nossa cabeça, agradecer ao Senhor. Pai amado, nós chegamos diante de Ti agora, Senhor, em agradecimento por mais esse momento de comunhão em que recebemos, Senhor, a Tua palavra, Senhor, aquilo que Tu tinha para nós no dia de hoje. Fomos edificados com os louvores, com o testemunho, Senhor, com tudo que Tu trouxe através da Tua palavra, as leituras, Senhor, em nome de Jesus. Que a Tua palavra venha nos animar, nos dar, Senhor, uma semana cheia, Senhor, da unção do Espírito Santo. Coloca no nosso coração o amor por Ti, Senhor, a realidade espiritual, Senhor, que venhamos, Senhor, nos reconciliarmos realmente contigo, conforme, Senhor, Tu tem falado ao nosso coração, através, Senhor Jesus, das orações do livro que Tu nos deu para esse mês, Senhor. Em nome de Jesus, que venhamos nos fortalecer na fé. Tira todos os espíritos que têm nos desanimado, Senhor, que têm tentado nos derrubar, Senhor, nos tirar fora nessa última hora, no momento decisivo, que estamos próximos da Tua volta. Ó Senhor Jesus, capacita-nos, Senhor, a estarmos fortalecidos na fé. Nós sabemos, Senhor, que dependemos de Ti, que não sabemos nada, não podemos nada, Senhor. Não temos força nenhuma, mas Tu é a nossa força. Ó Senhor Jesus, Tu é o nosso Senhor, o nosso Redentor, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o Rei da glória, aquele que tem o comando sobre o céu e a terra, em nome de Jesus. Muito obrigado, nós Te agradecemos e Te louvamos. Amém. Amém, glórias a Deus. Vamos para o último louvor e precisamos que vocês cantem conosco.